Glória a Deus. Os irmãos sabem que chuva é sinal de bênção? Deus, ele diz assim: mandarei chuvas de bênção, chuva serôdia, chuva temporânea. Então, chuva é bênção. Amém, amados? Então, toda vez que você vê chovendo, você fala: olha, Deus está derramando bênção. Amém? Nós estamos precisando de muita chuva, né? Muita chuva. Então, é só bênção. Então, glorifica a Deus, tá? Os que não vieram, você glorifica a Deus também pelos que não vieram, que é bênção. Amém? Dá uma olhadinha para mim, está dando um eco aqui lascado. Hoje, nós vamos fazer um estudo, e eu digo assim que esse estudo é a verdadeira teologia. É a verdadeira teologia. E vocês vão entender por que eu estou falando. Dá um pouquinho de médio para mim, tira um pouquinho de valor. Só um médio, né? E aí vai parar. Glória a Deus. Amém. Está melhorando. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Melhorou. Tira um pouco do grave. Glória a Deus. Tira um pouco do grave. Está tirando. Glória a Deus. Aleluia. É muito grave ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um ser que é a razão de nós estarmos aqui. E aí vocês podem dizer assim: eu já sei quem é. Quem pode dizer quem é? Qual é a razão de nós estarmos aqui? Qual é esse ser, o nome desse ser, da razão de nós estarmos aqui? Quem é? Hã? Quem? Hã? Um Deus Criador. Quem mais? O Espírito Santo. E aí mais? Jesus Cristo. Quem mais? Quem mais? Hã? Abaixa um pouquinho, está dando microfonia já. Glória a Deus. Então, veja que nós vamos estar falando hoje de um ser que ele é supremo. É a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Para que a gente possa, por exemplo, entender perfeitamente essas três personalidades, vou fazer assim uma comparação para que vocês possam entender. Quando você pega e enche uma jarra de água, tá certo? Você enche uma jarra de água, você pega um pouco desta água, põe em um congelador, e um pouco dessa água você coloca para ferver. É a mesma água. Olha para o senhor como dizer, é a mesma água. É a mesma ou não é? Você pega, enche um canecão, tá certo? Aquela água, você põe um pouco na geladeira, lá no congelador. Outro pouco você pega, coloca uma outra caneca no fogo. O que vai acontecer? O que vai acontecer com aquela água que foi no congelador? O que vai acontecer com ela? Virou gelo. A que foi no fogo vai ferver e vai acontecer o quê? Vai subir um vapor. Então a mesma água, ela é sólida e também é gasosa. Mesma água. Então é a melhor forma de se explicar a Trindade. E a mesma água, você pode dizer assim, a mesma água, ela se materializou em Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o vapor, né? É aquele que se movia sobre a face das águas. Mas nós vamos falar hoje da Trindade.
Nós vamos falar hoje daquele que forma todas as coisas, que é a figura principal, que é o Deus. E aí eu gostaria que vocês pudessem me dizer quem é Deus. Quem é Deus? Eu sirvo. Você não fala assim, eu sirvo a Deus. Se uma pessoa chegar assim para você e falar, quem é Deus? Hein? Será que tem gente que faz essa pergunta? Tem ou não? Então você tem que saber quem é Deus. Quem é Deus? Há um somzinho aí de... Viu? Tem que diminuir esse. Então, o que acha? Então, desliga ela. Quem é Deus? Vamos lá, gente. Eu sirvo Ele. Eu trabalho para Ele. E não sei quem é. Criador de todas as coisas, tudo bem. Mas quem Ele é? Eu sou o que sou. O Alfa e o Ômega. E aí? Se serve a Deus, não sabe quem Ele é? Como é que pode? Eu quero servir alguém, saber quem é, para poder cobrar. Eu trabalho, não sei para quem trabalho. O senhor trabalha? É? A sua firma faz o quê? CD. CD? Como é? O que eles fazem? Sem terapia. Não, mas na sua casa também está lá. Você conhece a sua casa? Sabe resolver tudo que está lá dentro? Sim. Você trabalha para Deus? Você conhece Ele? Você trabalha com o quê, Tecido. E você sabe dizer assim, qualidade de tecido? Parece nacional, hoje, mas o problema é nacional. E quanto mais se trabalha com tecido, mais especializado em tecido você fica, viu? Agora, eu trabalho com morte, eu trabalho com cabelo, né? E eu trabalho com área, com tecido estudo. Então, se quiser falar de tecido, fala com o Marcelo. Vocês entenderam isso? Olha, cada um de nós trabalha em uma determinada situação. Nós começamos a ser o quê? Especialista naquilo com que nós trabalhamos. Se eu pegar um ônibus e falar assim, vamos, quantos tipos de parafuso tem? O senhor conhece, né? Os parafusos. Tem parafuso para fenda, tem parafuso para Philips, tem parafuso de
aquele lá de apertar a parede, ele tem uma infinidade de parafusos. Aí depois a gente pode ir de rosca soberba, de rosca com corca, com bucha de aço, isso aí vai longe, não é assim? Vai longe. E isso é um item, parafuso. Aí depois a gente pode ir com o prego, pode ir com as conexões e misericórdia. Vamos parar por aí. Então, veja que a gente acaba ficando o quê? Especialista naquilo que a gente faz. Não é assim? Uma pessoa chega assim e fala assim: irmão, olha, eu gostaria de um parafuso para colocar telha. Já sei qual é que você vai. É esse aqui, ó. Certo? Olha, eu queria um parafuso que eu quero colocar um quadro na parede. Ó. É esse aqui, ó. Então, cada assunto tem a sua especificação. Esse aqui é o mais apropriado para você fazer tal coisa. Certo? Então, vamos supor, igual a irmã Jéssica, ela cuida da casa dela. Ela não vai pegar, por exemplo, um sabão de pedra e lavar os azulejos. Por quê? Porque vai ficar pior do que estava. O sabão para lavar os azulejos é diferente. Mas por que ela sabe disso? Porque ela já está especialista nesse assunto. Certo? Ela já se especializou. Agora, eu pergunto assim: quem de vocês é especialista em Deus? E quando alguém falar de Deus, fala: Deus, olha, eu posso dizer que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus é assim, Deus é assado, Deus tem tanta coisa para me falar dele, que eu vou passar aqui o ano inteiro falando de Deus para você e não vou acabar de falar de Deus. Vocês viram que quando eu perguntei quem é Deus, houve silêncio, né? Mas quando eu chego na especialidade de cada um, no conhecimento de cada um, vocês vão até além do que perguntou. E quando fala de Deus, não tinha que ser assim também? Não tinha que ser assim? Sim. Agora, por que não é? Por que eu, quando pergunto Deus, parece que eu me perco? Parece que eu me perco, peraí, mas Deus é tanta coisa, para que eu vou falar de Deus? Não, peraí. Deus, Ele é isso, Ele é isso, Ele é isso, Ele é isso. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho para nós podermos falar. Tá bom? Então eu estou pegando aqui, de cada assunto, um versículo, no máximo 2 versículos, para que nós possamos, tá? Mas depois em casa vocês vão fazer um estudo disso. Cada versículo desse tem uma aliança com outro versículo. Então você pegando um versículo, você pode fazer uma cadeia de versículos, fazer o quê? Que cada versículo vá desencadeando em outro versículo. Os irmãos entenderam ou não? Por exemplo, se a tua Bíblia é uma Bíblia que vem aqueles versículos embaixo, você pode pegar aquele versículo e olhar quais são os versículos que fazem cadeia de estudo com o versículo que eu vou estar citando. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus é Espírito. Bem? E se Deus é Espírito, primeiro versículo que eu vou citar para vocês está em João 4:24. João 4:24. Coloca para mim aí, irmão.
Olha lá. Deus é. E é necessário que os que o adorem em. Então, primeira coisa, quem é Deus? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, peraí, um Espírito, ele não tem carne, não tem osso, não tem nada. Então, ele é Espírito. E um Espírito, ele pode estar em todos os lugares. Bem? Por que eu fiz a comparação da água, do gelo e do vapor? Porque Jesus, quando ressuscitou, o que Jesus fez? Jesus chamou os 12, isso até nós lemos no domingo, né? Chamou os 12 e falou: ó, aqui, ó, veja que no Espírito não tem carne nem osso. E Jesus pediu para eles: tem alguma coisa de comer? E Jesus passou a comer para que eles dissem que ele havia o quê? Ressuscitado. Então, qual era a intenção de Jesus naquele momento? Ver que Jesus havia ressuscitado. Nada se perdeu, nada acabou, tudo continua. Agora, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de algo sobrenatural, bem? De algo que não se compara e não há semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós não podemos dizer que a semelhança seja física ou espiritual, porque nós não temos esta condição. Se fôssemos semelhantes fisicamente, bem, deveríamos brigar. Concorda ou não? E quando Moisés olhou as costas só de Deus, o seu rosto brilhava, só porque ele olhou. Então, você imagina, por exemplo, se nós tivéssemos a forma física. Ninguém, todo mundo ia ter que andar com, né? Ó, faz um liga e desliga aí para eu conversar com você. Então a gente está só no desliga, mas nós vamos chegar no liga, porque a palavra de Deus nos diz que nós, semelhante a Ele, nós seremos, assim como Ele é, nós seremos. Amém? Em poder, em glória, né? Na mesma glória que Ele, certo? Então veja que Jesus, que Deus é Espírito. Então você já pode anotar aí e dizer: olha, Deus é Espírito. Deus é o que também? Ele é a fonte da vida, né? O André falou: ele é o Criador, é a fonte da vida. Foi através dele que nós conseguimos adquirir vida. Então veja, vamos lá, Êxodo 3:14. Respondeu Deus a Moisés. Aí o Deus tinha dito, né? Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então veja que quando nós falamos de Deus, Ele é. Ele é o cara. Ele é Ele e acabou. Não tem mais ninguém. Você pode falar o que você quiser, pode colocar quem você quiser, você pode, não tem comparação. Agora, por que nós temos que entender e saber que Deus é
e não há comparação com Deus. Porque existem pessoas que deixam Deus por outras coisas. Se Ele é tudo, por que eu vou largar tudo por nada? Hein, irmãos? Quem é mais importante? Deus? Olha, eu vou fundo agora. Hein? Quem é mais importante? Deus ou seu filho? Com certeza. Quem é mais importante? Deus ou seu esposo ou a sua esposa? Tem certeza? Sempre olha para o seu irmão perguntando assim, tem certeza? Porque na hora do aperto, irmãos, o que tem de gente que fala assim, olha, pastor, eu não vim na igreja ontem porque chegou uns parentes na minha casa. Então quem é mais importante? Quem é mais importante? Pastor, eu não vim ontem porque o frio estava muito forte, pastor. Quem é mais importante? Quem é o dono do frio? Pastor, eu não vim porque estava chovendo demais, pastor. Quem é o dono da chuva? Pastor, eu não vim ontem porque eu cheguei tarde com a fome. Quem é o dono do estômago, da fome, tudo? Quem é mais importante? Olha para o seu irmão, dá uma colocada nele e fala assim, você deixaria tudo por Deus? Assim, olha, dá uma colocada e fala, olha, o que você está falando? Olha, porque na hora do enrosco, é mais fácil você deixar Deus e ficar com o enrosco do que... Hã? Tem gente que, porque um não deu bom dia para o outro, larga Deus. Fala, Deus, olha para você, não, o que eu tenho que ver com isso, meu filho? Hã? Olha, pastor Evalino não deu bom dia para a André. Pastor Evalino não deu bom dia, eu não vou mais para a igreja. Não é assim que acontece? A hora que eu fui dar bom dia para ele, ele virou o rosto e saiu. Quem é mais importante? Então, olha para o seu irmão e fala assim, ó, só faz isso quem não conhece Deus. Porque se conhecesse Deus, não fazia essas coisas. Irmãos, uma coisa que Deus tem, fala assim, fala para o seu irmão, uma coisa que Deus tem, e que eu preciso ter, é personalidade. Deus se enrola. Hein, irmãos? Deus se enrola. E por que você se enrola? Hein? Deus, além de possuir muitas qualidades espirituais, Deus tem uma personalidade. Ele tem vontade, é capaz de sentir, de escolher, de ter um relacionamento e não se enrolar com nada disso. Certo? O que Deus disse para Acabe? Acabe, eu estou contigo enquanto você estiver comigo. Mas se caso me deixares, eu te deixarei. Porventura, quando Acabe deixou Deus, Deus olhou para a parede e ficou chorando.
deixou Deus, Deus ficou chorando. Tem uma frase aí que o pessoal coloca nos caminhões, nos carros, e diz lá assim: você sem Deus não é nada, e Deus sem você continua sendo Deus. É uma frase que demonstra exatamente o que? A personalidade de Deus. Então dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: ó, quem precisa é você de Deus. Deus não precisa de você. Você precisa de Deus, mas Deus não precisa de você. E tem gente que acha que é o último biscoito do pacote. Ah, sem mim Deus não vai fazer mais nada. Ai, meu Deus. Deus, amados, ele pode ser comparado ao infinito. O pastor Ivanildo disse que ele era o alfa, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, aquele que veio antes e que não vai acabar esse mundo antes dele. Não, ele vai ainda participar de tudo isso. Então, com Deus não tem meio assunto não. Bem? Às vezes tem pessoas que acham que pode ser meio crente. Mas é igual, por exemplo, uma mãe que está esperando um filho. Existe meia grávida? Existe meia grávida? Você pode dizer assim: eu estou acho que meio grávida. Eu acho que eu estou meio grávida. Como é isso, meia grávida? Ou está, ou não está. Concorda ou não? Meio grávido não existe. Então, meio crente também não existe. Ainda que muitos querem ser meio crente. Um dia está na igreja, outro dia fora. Né? Mas, o que acontece com essas pessoas que o Senhor falou lá em Apocalipse? Como não és nem frio e nem quente, vou deitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você não escolhe, você não sabe o que você quer. Então tem que ter o quê? Personalidade. Diga assim para o seu irmão: tem que ter personalidade. Olha, Deus está presente em todos os lugares. Jeremias 23, 24. Jeremias 23, 24. Vamos lá. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e teu nome é de longe. Senhor, o céu, Deus de diz o Senhor, porventura anjo no céu e terra, diz o Senhor. Vamos lá, o ensaio foi excelente, né? Vamos ler o que está aqui no telão. Quem não falou, quem não leu, lê agora. Vamos lá. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Escondeu-se alguém esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não mexo eu o céu e a terra, diz o Senhor. Ó, preste atenção
nesses dois versículos. Se der para colocar juntos, é bênção. Sou eu apenas Deus de perto? Ou seja, o que Deus está dizendo? Quer dizer que eu preciso estar aí? Quer dizer que se eu não estiver aí, não tem cura, não tem milagre, não acontece nada? Não sou eu também Deus de longe? Ah, pastor, a minha mãe, a minha tia está lá no Japão. Será que a nossa oração aqui chega lá? Irmão? Chega ou não chega? Por quê? Porque nós servimos um Deus que é Deus de perto e Deus de longe. Então, se alguém pedir uma oração para vocês, falar, você crê? Porque nós servimos um Deus que é Deus de perto e Deus de longe. Olha lá mais o que o Senhor diz. Esconder-se-ia alguém em esconderijo? Quer dizer, alguém pode se esconder de Deus? Irmãos? De modo que eu não veja, diz o Senhor. Agora aqui, ó, presta atenção nesse final. Porventura não. Muito bem, agora vamos pensar bem, que às vezes a gente lê e não pensa. Quando você pega uma jarra e você vai jogando água dentro dessa jarra, quando ela começa a cair água fora, o que aconteceu com ela? Transbordou. E o que Deus está falando aqui? Porventura não encho eu os céus e a terra. Ou seja, irmãos, Deus, Ele está onde? Se Ele enche a terra e o céu, aonde que Ele está? Onde os lugares? Então, se eu estiver escondido, Deus está lá. Lembra o que Jonas fez dentro do ventre da baleia? O que Jonas fez? O inferno clamei ao Senhor. Olha, Jonas estava dentro do ventre do peixe. Vocês entenderam? Jonas estava dentro do ventre do peixe. E de lá de dentro do ventre do peixe, Deus fez o quê? Ouviu. Olha que bocado do seu irmão. Assim, ó, não importa onde você esteja, Deus sabe. Tem gente que acha que na hora que no quarto dele ninguém viu. Aí, além de Deus, diz assim para o seu irmão, além de Deus te ver em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas. Salmo 139, do versículo 1 ao 6. Se quiser colocar o 7 também, bênção o 7. Vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu
esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é que não posso atingir. Versículo 7. Para onde irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Vocês estão entendendo isso? Às vezes tem gente que ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu, ninguém está participando aqui comigo. Dá uma olhadinha para o seu irmão fazer. Ô inocente. Ô inocente. Acha que Deus, irmãos, às vezes tem irmãos que chegam a mim e falam: pastor, olha, fulano está fazendo um negócio, fulano está fazendo um negócio, que, olha, meu Deus do céu, olha, está falando. Você acha que Deus é trouxa? Você acha que Deus é pouco? Deus não é pouco não, meu filho. Deus não é trouxa não. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que em casa é um terror, na igreja é um santinho. Aí pensa que Deus é trouxa. Vai lá falar mais para nós, você fala lá na igreja lá, sozinho, você vai ver, eu vou te arrebentar a cara aqui dentro. Tem gente que é assim, vocês pensam, às vezes você pensa assim, eu estou tão longe disso, está sentado no teu lado. Lá em casa é o João passo de onça. Arrebenta tudo. Certo? Acaba com tudo, xinga tudo, fala tudo. Aí quando chega na igreja, Senhor, tudo bem, como é que vai? Deus olha para ele e fala assim: você está precisando de oração? Eu vou dar oração para você. Tem gente que chega sem fazer: pastor, eu não vim porque não sei o quê. Deixa de ser safado, você não vê o que ele quer, você está arranjando desculpa. Olha para o seu irmão e fala: eu te conheço, Deus te vê. Seja honesto. Irmãos, não existe nada que Deus não possa fazer. Diga isso para o seu irmão. Às vezes ele não sabe disso aí. Vamos lá, Salmo 147, versículo 13 até o 18. Cento e 47, 13 até o 18. Esse assunto aí me fez lembrar um episódio que depois eu vou contar para vocês. Vamos lá, vamos ler juntos? Porque ele fortalece
para o vento e correm as águas. Você está entendendo esse Deus aí? Hein? Olha, preste atenção. Quem é que tem fechadura em casa? Tranca. Quem é que tem? Todo mundo tem aí? Além da fechadura, vocês também têm tranca? Hã? Tem casa que tem uma embaixo, uma no meio e outra em cima. É assim ou não é? E se o bandido quiser entrar, entra? Hã? Se ele quiser entrar, ele entra assim mesmo. Entra, não é? Se o cara vai lá, coloca um explosivo com caixa forte, que é preparado para ninguém arrombar. Ele arromba uma de madeira, então. É? Então isso é visão, não é visão? Você fala assim, ó, estou trancando só para dificultar. Agora, eu vou te ensinar uma coisa. Joelho no chão, e aí você fala assim, estou trancando para que ninguém entre. Deu para entender a diferença? Você pode trancar tudo, pôr cadeado em tudo, fazer tranca em tudo, igual aqueles desenhos animados. Você já viu aqueles desenhos animados? E o cara vai lá, o cadeado, corrente e não sei o que, daqui a pouquinho o outro está lá atrás, assim, ele colocar tudo. Você já viu esse desenho animado? Aí, é uma coisa, né? Aí o cara colocou tranca, estava cansado lá, e quando ele olha para trás, o cara está lá. Por quê? Porque não adianta. Agora, como que eu vou pôr trancas? Porque ele fortalece as trancas da tua porta. Então, quem guarda? Quem guarda? O apóstolo René. Ele compôs tanto se foi no livro ou se foi no testemunho. Agora minha mente não me faz lembrar de que forma que ele compôs. Mas ele disse que uma vez entraram na casa dele a roubar. E ele pegou e dobrou o joelho e disse: Deus, põe anjos mais fortes, porque esses não estão resolvendo. E aí ele diz que a cada nível que você entra, você recebe anjos mais fortes para estar do lado. E como é que eu atinjo esses níveis? Você sabe qual é o diploma de teologia mais extraordinário? É calo no joelho, marca no joelho. Se você tiver marcas no joelho de oração, você vai ter. Eu costumo dizer isso como joelhologia. Seu irmão, você tem marca no joelho? Tem? O seu joelho é lisinho ou é esfoladinho? Antigamente, aqui é uma beleza. Você toca o joelho aqui, é maravilha. Antigamente a gente dobrava o joelho, era em piso, que as pedrinhas eram tudo para cima, assim, ó. Pior que o caroço de feijão. Teve uma época que o pastor Daniel até falou: vamos colocar uns pedacinhos de carpete, assim, para os irmãos ajoelhar aí, e o negócio aqui. Você saiu, levantava lá com as marcas das pedras assim no joelho, afundado.
E ainda tem gente que chega aqui na igreja e faz o quê? Senta. Nem assim dobra o joelho. Meu pai não quero. Senta e pá, 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 pá. É igual aquele sujeito que foi batizado com o Espírito Santo há pouco tempo, né? Pode ficar pá, 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 né? E conversa de tudo, do céu e da terra, e fala de mistério, né? É uma bênção. Então veja que Deus, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele move tudo. Além dele fechar, dele colocar, fortalece as trancas, Ele abençoa o quê? Ele abençoa o quê? Pergunta para o seu irmão aí, para o seu irmão, quantas vezes você ficou preocupado com os teus filhos que não chegam, que não sei o quê? Hein? Quem cuida, quem abençoa, resolveu você ficar preocupado? Resolveu ou não? Ele é quem estabelece a paz nas tuas fronteiras. Ou seja, que tem de crente aí, irmãos, brigando com o vizinho, brigando com o seu bem, brigando com o seu demais. Ó, esquece que é aqui que resolve, não é aqui que resolve. É no joelho que se resolve. Mas também não adianta chegar lá no vizinho e falar assim, ó, eu vou te pôr aqui, ó, no meu joelho, viu? Isso aí não resolve também. Hã? E também não adianta tu pegar lá e a vizinha começou a abrir uma coisa e você vai, glória a Deus, aleluia. E você vai só irritar. Entendeu? Pega lá e entra dentro, coloca ele legal. Isso é só irritar. Você não está fazendo nada de crente, não. Olha lá. Quem do mais fino trigo te farta, ou seja, o teu mantimento, a tua comida, quem vai te fartar? Deus. Quem envia o seu mandamento pela terra? Deus. A sua palavra corre muito velozmente. Ele dá a neve como lã, esparge as geadas como cinza, lança seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Quem manda a sua palavra os derrete e faz soprar o vento e corre as águas. Seja, olha o seu irmão e fala assim: Deus é quem controla toda a questão da temperatura. É Deus que controla. É Deus que manda. É frio, é calor, é gelo, é Deus que manda. É chuva, é tudo. Tudo vem de Deus. Amém? Aí pergunta assim para o seu irmão: e por que quando está muito frio você reclama? Por que quando está muito calor você reclama? Por que quando chove muito você reclama? Por que quando chove pouco você reclama? Ah, Deus, está muito seco. Hã? Não, que calor de matar é esse? Que frio doido é esse, meu Deus? O senhor ficou maluco? Deus, Ele não depende da tua vontade. Diga assim, Senhor: Deus independe da tua vontade. Você já imaginou
se Deus fosse atender a vontade de todo mundo? Hein, irmãos? E qual que você acha que seria essa igreja? Hein? Se Deus fosse atender a vontade de todo mundo. Hein? Aí você pode falar, não, pastor, eu acho que é azulzinho assim está até bom. Mas porque você já acostumou. Tá certo? Você já acostumou. Mas tem igreja, por exemplo, tem outras cores. Tem uma igreja de amarelinho, outra igreja é marronzinho, outra igreja é beijinho, outra igreja é vermelhinho, que é o sangue do cordeiro, né? Outra então vai indo, tá certo? Agora você já imaginou se fosse Deus olhar o palpite de cada um? Como é que seria? Uma coisa bastante interessante. Eu orei a Deus, e Deus me revelou, certo? E o nome, eu vou colocar no meu filho, é tal. Ele teve o nome da Batista, teve Jesus, ele teve o nome do filho também. Amém. Pode ser? Pode. Você já imaginou se Deus fosse revelar o nome de todo mundo que nascesse? Agora mesmo ele está nascendo quantos? Hein? Quantos será que estão nascendo agora? Nesse minuto que ele está falando? Muito, né? Se a gente fosse uma maternidade, às vezes uma maternidade está nascendo 2, 3. E às vezes você chega lá, já está lotado. Tá certo? Aqui já está lotado. Vai para outro espaço, vai para outro hospital. Às vezes a mulher está lá caminhando e o neném fala, não está na hora, vai ter uns 3 horas sem dó. Que é para ver se desocupa. Vocês estão entendendo? Então, amados, dizer assim, Deus me... Não que Deus não possa, Deus pode, mas Ele é independente da nossa vontade. Olha, vê se alguém vai dizer assim para você, Deus mandou eu colocar o nome de Astolfo no meu filho. Se ele receber uma revelação, ele vai dizer, Deus, você vai entender. Vai entender que é melhor que eu lá. Astolfo. Deus é eterno. Deus é eterno. Lá, Salmos 90, versículo 1 e 2. Vamos lá. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, vegetação, hein? Antes que nascessem os montes, ou tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és. Ou seja, antes de tudo, Deus já é. Amém? Outra coisa que Deus é imutável, Ele não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Vou dar uma acelerada agora, porque o horário vai cair. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Ou seja, Deus continua sendo o mesmo, não há mudança. Amém? Ele é perfeito e santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito O vosso Pai Celestial. Amém? Então, nele, amados, não há imperfeição. Tá? As qualidades de Deus são tremendas. Por isso que o Senhor, Ele pede para que a gente seja o quê? Imitador. Tá? Deus, Ele continua na mesma situação, Ele continua desde lá, antes de todas as coisas. Amém? Nele há santidade. Aí agora vou só citar o versículo para vocês anotarem. Isaías 6, versículo 1 a 4. Nele há retidão. Salmos 19, de 7 a 9. Ele é justo. Amós, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele é íntegro, ou seja, a integridade dele, entendeu? Não tem o que ser falado. A generosidade de Deus. 1 João 5,20. Ele é verdade. Tito 1, 2. Ele é fiel. Está dando para escrever ou não? Está muito rápido. Meu Deus, no dia que vocês forem para a faculdade, vocês estão aqui. A faculdade, o professor vai falando igual eu estou falando aqui agora, e anote quem quer. Tem gente que vai até gravar junto, não tem jeito. Vamos lá. Ele é fiel. Hebreus 10, 23. Deus é amor. É constituído de amor. João 14, 31. Agora uma coisa que muita gente fala. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmos 25, versículo 8. Tem muitos outros versículos, tá? Mas Deus é misericordioso, nele há misericórdia. Salmos 103, versículo 10. Deus é longânimo, compassivo. Salmos, entendeu? Ele é misericordioso, Salmos 103, versículo 10. Ele é longânimo, compassivo. Salmos 86, 15. Ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se. 1 Pedro 3, 20. 2 Pedro 3, 9. E Colossenses 2, 9. Olha para o seu irmão e fala assim: agora você sabe falar alguma coisa de Deus? Você sabe dizer quem Deus é? Então, quando nós vamos aprendendo de Deus, nós vamos tendo mais e mais coisas para falar de Deus. Se nós pegarmos um item desse daí, já dá para a gente falar aí um monte de dias a respeito de um item só. De um item só. Você fala assim: olha, hoje eu vou falar para você sobre que Deus é Espírito. Vamos passar o dia inteiro, só vamos falar para você que Deus é Espírito. Olha quanta coisa que pode ser falada.
todo dia que você vai falar, agora você vem amanhã e eu vou te falar de Deus, né? Mais uma coisinha aqui. Ela vai levar tempo para me falar tudo de Deus para você, viu? E aí, amados, nós vamos mostrando quem é Deus e o que Ele tem feito na nossa vida. Hein? É coisa maravilhosa, coisa tremenda falar de Deus. Quanto mais você fala de Deus, mais Deus te dá para falar dele. Hein? Porque Ele diz o quê? Quando estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Né? E não se preocupe o que a vez de dizer, porque naquele mesmo instante o Espírito Santo nos encherá de palavras. Bem, irmãos? Você vai lembrar de um monte de coisa que você aprendeu, de um monte de coisa que você ouviu, um monte de coisa que aconteceu, e Deus vai te enriquecendo cada dia mais. Amém? E aí você vai ser um expert em Deus. Amém? Você vai ser bênção falando de Deus. E é isso que Deus quer. Que você seja especialista em Deus.